Esse é um dos melhores vídeos explicativos que já vi. O empresário e advogado Dr. Fábio faz uma alerta importante. O porquê devemos expurgar das urnas os deputados e senadores do Centrão e extrema-direita. Veja. O ex-presidente Bolsonaro adotou uma agenda liberal quando assumiu o governo e colocou como ministro da Economia o senhor Paulo Guedes. Esse ministro da Economia, ele tinha vários planos que, se fossem efetivados, estava caminhando para efetivar. Eu vou citar alguns que eu gostaria que muita gente que apoiasse o Bolsonaro, apoia até hoje, de forma ilimitada e sem analisar. Veja só, ele queria transformar o INSS e passar ele para iniciativa privada. Ele queria converter o regime de INSS para iniciativa privada, ou seja, deixar de ter a responsabilidade de gerir o sistema de previdência no Brasil, passando para os bancos. Óbvio, né? Ele era ex-banqueiro, ele tem interesse de transferir tudo para o mercado financeiro. E vou mais longe. Quando você transfere para o mercado financeiro, é óbvio que o banco vai querer ter um lucro maior sobre os aposentados, diferentemente de hoje. Então, se ele tivesse efetivado isso, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, hoje nós já não teríamos mais aposentado no regime do INSS, teria já sido transferido, o apoio sempre do Centrão, né, que é contra o Brasil, transferido isso para a iniciativa privada. Isso é uma das coisas, mas tem mais. Ele também iniciou uma série de diretivas com o objetivo de transformar todas as unidades básicas de saúde do Brasil e transferir para uma parceria público-privada, ou seja, privatizar o nosso sistema único de saúde a longo prazo, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para quem não sabe, se você tiver uma gripezinha, uma dor de cabeça, uma unha encravada e entrar num hospital, ficar um dia internado ou meio-dia, você deixa a alma lá dentro do hospital literalmente, porque o custo é altíssimo quando você transfere para a iniciativa privada nos moldes do modelo americano. Quem conhece os Estados Unidos e brasileiro que vai para lá sabe quanto custa uma consulta num hospital do sistema americano, sendo que aqui no Brasil nós temos tudo gratuito, até cirurgias de alta complexidade, remédios. Então, esse plano também que ele tinha em mente de privatizar as UBS e ao longo do tempo todo o sistema SUS bate com a formação dele. Ele era ex-banqueiro, queria transformar, criar novos mercados para os bancos, fundos de investimento que até ele tem relação, de atuar e ganhar bilhões de reais em cima dos brasileiros. E eu fico abismado de gente da classe pobre, da média, apoiar esse tipo de coisa. Parece que esqueceu as artes que eles pretendiam fazer com os trabalhadores. Por exemplo, eu sou empresário e advogado, eu tenho cerca de 250 colaboradores. Eles queriam tirar o fundo de garantia, as férias, o aviso prévio, 13º, como é lá nos Estados Unidos. Eu já fiz uma produção citando que não tem como fazer isso no Brasil, porque você teria que aumentar, triplicar o salário básico do trabalhador. E aí as empresas não aguentariam o tranco. Então, é melhor deixar o sistema como está hoje e melhorar, inclusive para os trabalhadores, do que você tirar os direitos trabalhistas, deixando os trabalhadores à mercê dos empregadores, porque aí eles vão deitar e rolar em cima dos trabalhadores. Eu não acho isso correto e eu sou empresário, inclusive. Não acho justo isso, fazer isso com os trabalhadores brasileiros. Mas o Bolsonaro, desde quando assumiu, falava que queria extinguir, inclusive, a justiça do trabalho aqui dentro do Brasil. Você que é trabalhador, registrado, você ia topar que extinguisse esses direitos seu, que já é garantido na Constituição Federal? O Bolsonaro tinha um entendimento que vinha desse ministro da Economia, que a gente tinha que transformar aqui o Brasil igual os Estados Unidos. O sistema único ser privatizado, o INSS ser privatizado. Mais uma, as universidades federal, ele também se manifestou no sentido de as universidades, quem cursasse universidade pública deveria pagar, ou seja, transformar ela em particular também. Veja, é tudo absurdo. E nós temos ainda milhões de brasileiros que, por inércia ou por falta de conhecimento, ainda aderem a essa agenda liberal, que significa o sacrifício da maior parte da população, porque a maior parte da população brasileira é pobre e média. A classe alta é 2% do total da população. Ele ia dirigir a política econômica nossa para 2% da população. Os grandes bancos, os grandes fundos de investimentos, os grandes do agro, os grandes grupos empresariais. A agenda do Centrão, Bolsonaro e da equipe dele era dirigida para esse tipo de coisa.